Existe cristofobia no Brasil? Esse assunto ganhou a mídia, né, nesses 2 dias aí, depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, em que ele falou, né, claramente se colocando contra a cristofobia, em combate à cristofobia. Os jornais rapidamente reagiram, né, dizendo que na verdade isso não existe, quer dizer, não existe cristofobia no Brasil. Afinal de contas, ninguém morre no Brasil por ser cristão. Só que o Bolsonaro estava falando do mundo, afinal de contas, estava falando na ONU, né? Ele não iria na ONU para falar de um problema brasileiro, é óbvio. Então o que ele estava falando? Ele estava falando da cristofobia no mundo, onde morrem milhões de cristãos. E no mundo hoje já é considerado genocídio, tanto a morte de cristãos quanto de judeus. E os jornais, criminosamente, distorceram as palavras dele, querendo dizer, colocando então no contexto brasileiro e se referindo aos problemas brasileiros. Então, quer dizer, primeiro eles distorcem o que ele disse, justamente para desfazer e minimizar o problema da cristofobia no mundo. Então, primeira coisa, os jornais se uniram contra os cristãos no mundo. É isso. Afinal de contas, quem nega o Holocausto, por exemplo, né, é crime. Negar o Holocausto é crime. Por quê? Porque, afinal de contas, em geral, isso é um discurso neonazista. Né? Eles negam que houve o Holocausto, dizem que o Holocausto foi uma propaganda dos judeus em conluio com a imprensa norte-americana da Segunda Guerra e tal. Por que eles dizem isso? Eles dizem isso porque eles querem fazer um novo Holocausto. Porque eles querem justamente culpar os judeus por essa propaganda, entre aspas, que teria acontecido em favor para se vitimizarem. Então, com isso, eles são a favor do Holocausto. Eles querem fazer um novo Holocausto. Então, da mesma forma, os muçulmanos também, que são os mais radicais terroristas muçulmanos, eles dizem também que o Holocausto não aconteceu. E os jornais do Brasil, então, dizem que cristofobia não existe e que isso é coisa da cabeça do Bolsonaro, né? Só que o que acontece é o seguinte, na mesma hora que eles dizem isso, eles reagem contra cristãos, dizendo, inclusive, como disse um colunista do UOL, que a plataforma do governo Bolsonaro inclui aí um assombroso, tenebroso plano de supremacia cristã. Então os cristãos estão realmente, é o grande perigo do mundo, é o perigo cristão, né? Alguma semelhança aí com o perigo judeu, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, não é coincidência. Não é coincidência porque os mesmos jornais que estão fazendo isso, que reagem contra o combate à cristofobia, são os mesmos jornais que também criticam Israel e criticam o governo brasileiro porque se uniu a Israel e inclusive fazem isso enquanto chamam o governo de nazista, né? Então é muito interessante isso. Agora, muito bem, então os jornais distorceram o que o presidente falou e trouxeram para o caso brasileiro. Agora vamos perguntar o seguinte: eles estão certos dizendo que no Brasil não existe cristofobia? Mesmo assim eles quiseram diminuir a cristofobia do mundo, mas estão dizendo que não existe no Brasil. Será que não existe mesmo? Ora, no livro Cristofobia, a perseguição aos cristãos do século XXI, do jornalista espanhol Luis Antequera, isso fica bem claro. Aliás, esse livro, é importante estar na descrição aqui, ele está com desconto de 30% na livraria dos Estudos Nacionais. Estudos Nacionais, livraria.estudosnacionais.com. Na verdade, segundo o Luiz Antequera, a cristofobia ela tem várias fases, várias nuances, várias etapas. E no Brasil a gente sabe muito bem que existe sim um imenso preconceito que começa com evangélicos, né, contra os evangélicos, e vai até mesmo contra os cristãos no geral, quer dizer, contra os católicos e tal. Então a gente vê, por exemplo, manifestações, protestos, onde são utilizados símbolos religiosos para as práticas mais blasfematórias e ofensivas possível, né? A gente é um país que tem, por exemplo, teve também esses dias, recentemente, ano passado, né, se não me engano, aquele atentado contra uma igreja, né? Ninguém classificou isso como cristofobia, foi apenas um maluco isolado. E, finalmente, vivemos em um país em que aconteceu aquele especial de Natal do Porta dos Fundos, né? Que provocou reação popular, mas teve ampla e efusiva defesa dos meios de comunicação. Os jornais saíram em defesa acalorada ao Porta dos Fundos, dizendo que era liberdade de expressão. Não só os jornais, todos os jornais do país, que são
é a representação maior da opinião pública, né, de um país. Quer dizer, então se fazendo passar pelo povo, pela sociedade, eles apoiaram então o Porta dos Fundos. Além disso, esse fato todo foi classificado pelo ministro, então presidente do STF, Dias Toffoli, como liberdade de expressão. Então, quer dizer, a cristofobia, no entender da Suprema Corte brasileira, é liberdade de expressão, né? Então, aí, bom, o que a gente pode dizer para esses jornais, então, que aderiram a essa retórica de negacionismo? Agora os jornais viraram negacionistas da cristofobia, né? E assim como a exemplo dos negadores do Holocausto, né, os revisionistas históricos, agora os jornais deram para fazer uma espécie de revisionismo presente, que é o jornalismo que a gente pode chamar de fake news, né? Quer dizer, tenta criar um ambiente, um mundo inteiro paralelo, né, onde os cristãos são o grande mal do mundo, e com isso então eles defendem, impulsionam e incendeiam, né, mais ainda o ódio anticristão que domina as redações, universidades, meio acadêmico, meio empresarial, todos os meios possíveis onde existe onde existe essa ideia secularista, né? O pessoal repete aí que Estado é laico. Deve ter um repórter aí da BBC que falou que o país é laico e secular, quer dizer, analfabeto totalmente. Não existe isso. O país é cristão, ampla maioria cristã. No entanto, a minoria, né, é que dita e diz o que é preconceito, o que é ódio, o que não é. Enquanto que pratica o mais absurdo discurso de ódio contra os cristãos. Então, pensando nisso, né, nós, os nacionais, fizemos aí. Primeiro, a gente colocou essa promoção relâmpago aí, de 30% de desconto no livro Cristofobia, a perseguição aos cristãos do século XXI, do Luiz Antequera, que nós lançamos no ano passado. Então, não perca essa promoção que é limitada, é relâmpago. E uma outra coisa, uma outra iniciativa que eu fiz hoje mesmo, que foi criar uma página especial reunindo todas as matérias que nós temos escrito sobre o tema cristofobia, para que não fique aí nessa historinha de não existe, né? Porque afinal de contas, provavelmente, né, os nazistas também diziam que não havia nenhum preconceito contra os judeus antes da Segunda Guerra, né? E a gente sabe que onde vai esse negócio de negacionismo. Então nós precisamos divulgar aí os fatos reais sobre tudo isso. E a página está hospedada nos Estudos Nacionais, ela se chama estudosnacionais.com/cristofobia. Tá o link na descrição também, então veja lá e acompanhe, porque toda vez que sair uma matéria sobre cristofobia vai estar ali nesse link, você vai poder acompanhar o que está acontecendo, certo? Então é isso.